contactos dão a base na pesquisa dele. Então, a pesquisa não é, mais uma vez, existe algo meramente de caráter de impressão. Eu quero conversar porque ela teve orientação metodológica, portanto, é muito rica para todos nós. Eu lutei para que ela viesse, para que essa pesquisa não ficasse nas prateleiras da faculdade de Boa Viagem. E muitas vezes as pesquisas de excelente nível ficam nas faculdades, nas bibliotecas da faculdade, nos acervos da faculdade. Entendeu? Por quê? Porque os autores, os APUC, não as publicam. E as instituições também não se interessam na publicação, não têm recurso, frequentemente, e então fica aquela coisa excelente, guardada. Só outros pesquisadores descobrem e vão lá. E aí fica também novamente distinto. Às vezes publica e é obrigado hoje a federal, as universidades do mundo inteiro, por exemplo, a minha doutorado em Aveiro já está disponível em PDF na Universidade de Aveiro. Então, as universidades hoje são obrigadas a disponibilizar em PDF, aquele que jogou, né? Então eu não vou mais tomar tempo. Quero pedir desculpa pública a vocês, sobretudo a minha convidada. Eu espero que ela compreenda que eu tive de fato atraso. Eu acho que ela foi justificada. Fui muito envergonhado com ela, com vocês. E portanto, vamos ao trabalho sem mais. Olha, nós temos até 11 horas, com certeza, tá certo? Agora você precisa de quanto tempo para falar? Não, menos, né? Eu acho que. Bom dia, pessoal. Pronto. Então ela fala e aqui depois. Isso eu digo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Simone. Pode gravar, é uma ótima ideia. A qualidade depois eu coloco. Então você corre os seus. Eu vou deixar aqui. Vícios de linguagem, às vezes. Muito boa ideia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Simone e eu vou apresentar esse meu trabalho para vocês. Mas assim, para não ficar uma coisa muito formal, eu acho que até à medida que eu for apresentando, se vocês quiserem fazer pergunta no meio, eu acho que a gente já pode ir esclarecendo. Eu preciso dizer a vocês antes que o meu trabalho, ele não é especificamente sobre empreendedorismo, tá? Eu fui fazer um mestrado em administração e aí eu tinha interesse em estudar as empresas familiares. Porque eu tinha uma certa ligação com essa empresa e esse assunto de empresas familiares me interessava. Quando eu conheci a minha orientadora, aí ela disse que nós poderíamos escrever sobre qualquer coisa, desde que fosse sobre mentoria, que era o assunto que ela pesquisava, que era o interesse dela. Depois eu vou dizer a vocês o que é mentoria. Então eu pesquisei a mentoria dentro das empresas familiares e foi então um estudo de caso que eu fiz sobre a empresa da primeira vez. Gente, mentoria, assim, rapidamente falando sobre a teoria, porque a gente não vai entrar nisso, é o quê? É você ter um mentor, né? Quem é um mentor? O mentor pode ser aquela pessoa que fez a diferença, que influenciou você na sua vida de alguma maneira. Professor, o pai, o avô, um tio, um vizinho. Então, qualquer pessoa pode ser o seu mentor. Agora mesmo você pode pensar e dizer, poxa, houve alguém na minha vida que me influenciou para que eu chegasse até aqui, né? Que diferença, quem foi essa pessoa que fez a diferença na minha vida? E aí existe toda uma teoria por trás da mentoria, que descreve fases de mentoria e funções, mas a gente não vai entrar nessa teoria. O que eu vou contar para vocês é o caso dessa empresa, tá? Não é bem como o professor falou. Ele está dizendo que o fundador é um, mas o fundador é outro, a gente vai ver agora. Porque essa empresa tem 128 anos, então o fundador não está vivo, né, professor?
já morreu, né? Então, olha só, processo de mentoria de Ferreira Costa foi um estudo de caso em uma empresa familiar e centenária, tá? O que também torna o trabalho relevante, porque empresas centenárias não são muitas, né, pessoal? Especialmente aqui no nosso estado, tá? Vou começar dizendo a vocês que 90% das empresas americanas são propriedade de famílias e que 40% das maiores empresas citadas na revista Fortune, elas são de controle ou de propriedade de famílias, diferente do que a gente imagina, né? A gente pensa que são poucas as empresas familiares, mas são muitas, e que nos Estados Unidos e em todos os países desenvolvidos a maioria das empresas é administrada por famílias. Então, as empresas familiares, elas têm um peso grande. Por isso que existem disciplinas nas principais faculdades, como Harvard, Wharton, que estudam, existem cadeiras que são específicas para estudar as empresas familiares. Esses estudos, eles se iniciaram com o interesse de alguns consultores, né, que começaram a se infiltrar para trabalhar em empresas familiares. Depois a academia começou a se interessar por esse assunto. Então, olha aí, no Brasil, com exceção das empresas criadas pelo governo, todas as demais, elas possuem uma origem, um fundador, um pequeno grupo de fundadores que são seus donos. As empresas começam pequenas, né? A empresa começa grande. Então, as empresas começam pequenas e aí vão crescendo. Geralmente, pessoas aparentadas, irmãos, cunhados, primos que se juntam, e aí o cara bota uma pequena floricultura, e aquilo vai crescendo, um pequeno supermercado, e aquilo vai crescendo, né? Então, dessa forma, se entende que praticamente todas as empresas, elas foram familiares na sua origem. E assim continuam sendo a espinha dorsal da economia brasileira. Tá? Todas as grandes empresas hoje que a gente tem aqui, brasileiras, elas começaram de alguma forma de maneira familiar. Nas economias capitalistas, a maioria das empresas se inicia com a ideia e o empenho de indivíduos empreendedores e seus parentes. Como eu disse, dois aparentados se juntam, começam aí a desenvolver a ideia de uma empresa. Fazer que o empreendimento tenha sucesso, pai para filho, não é apenas uma projeção utópica, mas o sonho dourado de grande parte da população mundial. Tá? Muita gente sonha em ter o seu próprio negócio. E aí, vocês devem estar estudando aí empreendedorismo, essas características, né, empreendedoras. Por que aqui no nosso país nós somos tão empreendedores, né? E tantas pessoas têm esse sonho de ter o seu próprio negócio. Para compreender as organizações dos países diferentes, então é preciso que a gente entenda a sociedade, a cultura nacional, os valores e a forma de governo, especialmente as organizações familiares, onde além de estarem presentes as interferências da cultura e da sociedade, estão impregnados os valores da própria família. Tá? A empresa familiar, a gente vai ver, ela carrega os valores da própria família, ela é quase uma extensão da própria família. Logicamente que o contexto influencia na empresa, né? Onde ela está, o país, quais são os valores e tal, mas a empresa familiar, particularmente, ela carrega os valores da própria família. E aí destacamos a figura do mentor, como eu disse a vocês, que geralmente é um membro mais velho da família, que transmite aos seus parentes ensinamentos, não apenas profissionais, mas também crenças e valores pertencentes ao grupo em que fazem parte. Alguém da família, na empresa familiar, a coisa acaba passando assim, de pai para filho, né? Ali entre eles. E a gente vai ver como foi que isso aconteceu aqui nessa empresa, tá? Que foi fundada em 1884, são 128 anos, tá? Ali
trabalho foi feito. Então, eu mostro aqui um quadro também das empresas centenárias em Pernambuco, tá? Isso aqui também está desatualizado, na verdade, o Diário de Pernambuco, que é a empresa mais antiga que a gente tem, já não tem mais 179 anos, vamos colocar mais 5 aí, então são 184, né? Diário de Pernambuco, Hospital Português, e aqui, ó, Restaurante Leite, a Ferreira Costa está aqui, no 8º lugar das empresas mais antigas. Isso é na fonte que foi publicado pelo próprio Diário de Pernambuco, uma pesquisa que eles fizeram para saber as empresas centenárias aqui no nosso estado, tá? Eu queria fazer uma pequena correção. Na verdade, não são as empresas, são marcas centenárias. Talvez centenário seja depois do meio de você, o e Ferreira Costa. O resto já só é marca, beleza? Eu estou olhando aqui, eu vi aqui farmácia dos pobres, infelizmente. LX Nativo, né? Agência ou sair, colégio, tudo bem. Assísio mais, já não é mais mesmo, já é. Você esqueceu, aí não está nem a casa, está 0 a 1 também. Tá, 0 a 1. Tem descendentes, mas já está tudo dissolvido. Bom. São grandes marcas, lamentavelmente, desapareceram, né? Restaurante Leite já passou por 4 anos, e a gente vai ver daqui a pouco que a maioria das empresas elas não sobrevivem, né? Dessa maneira. As empresas morrem nos primeiros anos. Por que esse estudo então é importante? Olha lá, porque só 30% das empresas elas chegam a passar para a segunda geração e 14% para a terceira, tá? Então, Ferreira Costa, dentro do segmento do varejo, ela é uma das 50 maiores contribuintes de ICMS do Estado, por exemplo. Isso aqui é alguns dados, assim, de prêmios que recebeu, recall de marcas, marcas que eu gosto, pelo Diário de Pernambuco, pesquisas que os jornais fazem, né? Qual é a marca que você se lembra? E aí a empresa é citada. Então, eu tive como pesquisa, como pergunta, quando a gente vai fazer um trabalho de dissertação, a gente tem sempre que ter uma pergunta de pesquisa, né? Então, a minha pergunta principal era como se processaram essas relações de mentoria dentro da empresa Ferreira Costa, ou seja, como é que foi passado, como foram passados essas crenças e esses valores que hoje sustentam a empresa ao longo desses 128 anos, tá? Então, eu tive como objetivo identificar se existiam essas relações, né, na empresa, as relações de mentoria. E aí, para responder aos objetivos principais, a gente traça os objetivos específicos. Então, olha, descrever a trajetória da família e da empresa, tá? Identificar as características e os valores da família, identificar as características valores da empresa, as relações de mentoria ocorridas ao longo desses anos e como é que elas puderam auxiliar na disseminação das crenças e dos valores dentro da empresa. Tá? Se foram percebidos alguns benefícios nessas relações de mentoria, aí identificar as fases da relação presente no estudo de acordo com o modelo vigente. Eu disse a vocês, mentoria tem toda uma teoria que a gente não vai entrar nela, tá? Identificar também as funções de mentoria, fases e funções, elas fazem parte da teoria de mentoria, tá? Então, você tem que também justificar seu trabalho, as justificativas teóricas. É porque existem poucos estudos sobre mentoria no Brasil. A professora que estuda isso, ela queria construir um modelo brasileiro de mentoria, né? Porque tudo isso é americano. E nas empresas familiares, o caso deverá gerar insights para pesquisas futuras. Praticamente, contribuir para a criação de um modelo de programa de mentoria nas organizações. Algumas empresas hoje já trabalham com isso, com mentoria. Gente, mentoria eu vou usar coaching, mas não é coaching, tá? É uma coisa mais complexa do que o coaching. Vocês sabem o que é o coaching, né? Mas como um personal dentro da empresa, tá?
a relevância da empresa no cenário estadual. E aqui é a base teórica. Eu estudei família, empresas familiares, mentoria. Eu vou passar para os resultados práticos e agora vocês vão ver. Sim, essa minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, tá? Ou seja, eu fiz um estudo de caso, né? Um estudo de caso único, e aí eu fiz estudo, entrevistei pessoas, tá? E história oral, as pessoas contam a história, e aí existe uma metodologia que se chama análise de conteúdo. Foi o que eu usei na minha pesquisa. A pesquisa tem limitações, porque é um estudo de caso único, né? É uma pesquisa de base qualitativa e não é quantitativa, vocês não vão ficar vendo números aqui, não tem números. Então, pode haver subjetividade, tá? Afinal, a subjetividade é uma coisa inerente aí ao ser humano, né? Poderia haver o viés do pesquisador, porque eu tenho de qualquer maneira, algum envolvimento com as pessoas dessa empresa, mas aí o mais importante seria o rigor metodológico que foi imposto e o interesse pelo tema. A amostra foi uma amostra pequena, vocês vão ver que eu falei somente com a alta cúpula, eu não entrevistei funcionários, isso tudo, porque no trabalho científico, gente, às vezes a gente, quando chega para fazer, você quer ver muita coisa, mas depois você entende, fazer um trabalho científico é uma coisinha, é incremental a ciência, cada um vai lá e bota um tijolinho. Isso seriam trabalhos futuros para eu investigar os funcionários, é outra coisa, porque senão se transforma num monstro e você não consegue terminar o trabalho. Pronto, então agora eu vou apresentar os resultados dessa pesquisa por objetivo específico, tá? Então olha só, eu disse que eu ia descrever a trajetória da família e da empresa Ferreira França, tá? Então, ó, entre 1876 e 1884, houve a chegada dos imigrantes portugueses no Brasil. Em 1884, foi a inauguração da empresa, tá? Então, aí está a primeira geração, tá? Esse João Ferreira da Costa, que houve a inauguração da empresa em 1884, e ele acabou morrendo em 1920. Eles vieram de Portugal, da região da cidade do Porto, vieram aqui do Recife. Em 1920, começou a gestão de João Ferreira da Costa Júnior, que era o filho daquele primeiro que vocês viram, né? Tá ele ali. E ele casou com essa senhora, que vocês vão ver que tem importância aqui na... Essa senhora é brasileira ou é... É brasileiro. Ele casou com Dona Nazia. E, na verdade, gente, aqui eles moravam já em Garanhuns, tá? Não era aqui, não. Era em Garanhuns. Qual foi o período? 1947. Ele morreu em 1947. Ele morreu muito novo. Vocês vão ver depois que ele ficou doente. Aí, olha aí, ó. 1950, a morte de João Ferreira da Costa Júnior. Dona Nazinha assume os negócios e introduz o filho Ciro sob a sua orientação. Então, a figura que o professor falou foi essa daí. Ele entrou na loja em 1920, né? 1947. E ele tá lá até hoje, tá? Só tinha ele? Não, eram 9 filhos. E aí ele era o segundo mais velho. O primeiro foi estudar medicina e o segundo foi ele que tinha vindo para Recife para estudar o ensino médio aqui, porque ele queria ser engenheiro, a gente vai ver na história, mas aí ele teve que voltar para Garanhuns para trabalhar com a mãe na loja. Ele não tem curso superior, ele tem só o ensino médio.
1979 e 1988 entraram dois filhos dele, né? Em 1988 morreu a avó, Dona Nazinha, e entraram esses outros dois, que são os dois filhos que fazem a empresa. Então, aí ó, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração, e hoje a gente já está aqui na quinta, porque os filhos desses, a gente já estão aqui dentro da loja mais na frente, vocês vão ver. Ó, então eu coloquei aí a trajetória e evolução histórica dos prédios, tá? Olha lá, em Garanhuns, 1884 a 1930, a primeira loja ali, ó. Ali embaixo já em 1931 a 1937, 1967 a 1988, tudo isso em Garanhuns, 58 a 66. Então, em 89 foi construído o primeiro grande home center, tá? A primeira grande loja deles, ainda em Garanhuns. Em 95, a gente teve essa loja que tem aqui na Embireira, tá? Então a gente está em 2012, né? 95, 12 anos, 17, não. Quanto tempo? 17. Eu estou querendo saber um detalhezinho. Essa, a rigor embaixo não é Garanhuns, é Recife. É, aqui é Recife, está errado. Tudo bem. Outra coisa, essa marca bonita, nova, vocês ainda estão usando hoje assim. Você vai ver essa logomarca, assim, tudo é evolução da marca. É. Ó, isso aqui, pessoal, na época desse trabalho, estava sendo construída essa loja de Salvador, tá? Eu pedi licença para mostrar a vocês aqui como é que ela está agora. Eu não pude. Hoje em dia, essa aí é a loja de Salvador, tá? Aquela que vocês viram de construção. E essa aí, essa que está sendo feita aqui na Tamarineira. Na Tamarineira tem um já que tem uma construção. Então, esse trabalho foi inaugurada essa de Salvador. Então, hoje tem a loja em Garanhuns, loja aqui em Recife, loja em Salvador, e vai inaugurar essa aqui agora no mês que vem, aqui na... Diga, mas Salvador é em que bairro? É na Avenida Paralela, não sei o bairro. Elas aqui. É. Bom, uma pergunta curiosa. Você falou do Ferreira da Costa, o cidadão. Depois tirou o DA. Não, é porque na loja, no nome da loja não tem o DA, mas o sobrenome tem o DA, Ferreira da Costa. Quando você assina Ferreira da Costa. Então aqui, ó, eu fui identificar as características e os valores da família Ferreira Costa, tá? E aí eu entendi, através da análise de dados, né, que a primeira, vocês vão ver, a coisa mais importante para eles é o trabalho, tá? O trabalho e a família. E também a busca do conhecimento através de abertura para novas experiências. Gente, tudo que eu vou falar agora são fragmentos, tá? Da entrevista que foi transcrevida aqui. Foi transcrita aqui, tá? Olha lá. Então, veja. Não tenha dúvida. O trabalho é o esteio da vida de uma pessoa. Através dele, conseguimos atingir nossos objetivos, metas pessoais e realizações. Quem fala isso ali? Ele é o trabalho, não tenho a menor dúvida. O trabalho em primeiro lugar. Se não tiver um trabalho em que a pessoa tenha condições de sobreviver bem, dê condições de vida saudáveis à sua família, saudáveis, a família se desintegra completamente, os filhos desaparecem, a situação financeira, enfim. E em primeiro lugar está o trabalho. A família é importantíssima, eu não tenho dúvida, mas o trabalho está em primeiro lugar.
Ainda o mesmo. Aí vem outro. Não existe segredo de sucesso. O que existe é trabalho. Trabalho duro, determinação, meta. Se não se desviar dos seus objetivos. Fazer sempre a mais do que o necessário para se chegar lá. Meu avô sempre dizia: quem é coxo participa. E assim eu tenho feito. Eu não espero, eu saio na frente. Esse é o segundo. A busca do conhecimento através de novas experiências. Com 14 anos eu fui estudar em Recife. Meu pai sempre teve uma visão assim, de dar condição a todos nós, seus 5 filhos, de estudar. Oportunidade que ele não teve. Ele tinha vontade de ser engenheiro. A vontade dele não era de trabalhar no comércio, era de ser engenheiro. Mas infelizmente isso foi uma coisa que faltou na vida dele. Quando surgiu essa coisa do intercâmbio, a pai foi o primeiro a ir lá e se interessar. Veja só, isso praticamente há 40 e tantos anos atrás. Poucas pessoas tinham essa possibilidade, mas meu pai já enxergava que isso era uma experiência de vida válida para nós. Eles moravam no interior, eles moravam em Garanhuns. Naquele tempo, eu morava em São Paulo, por exemplo. Na minha família, nunca se discutiu a possibilidade de fazer um intercâmbio fora do país. Então, acho que esse homem já tinha essa visão naquela época, né? Evidentemente que a minha passagem pelos Estados Unidos abriu muito a minha cabeça, porque o mundo lá fora era completamente diferente do que a gente via aqui. Completamente diferente. Porque eles viviam em Garanhuns. Não havia globalização, não havia nada disso. Então, até uma televisão para chegar lá era difícil, né? E aí a gente foi tentar identificar os valores da empresa. Identificamos que na empresa também os valores são trabalho, honestidade e a constante inovação. A empresa é uma observem que cada fala dessa é de uma pessoa diferente, em momentos diferentes, mas eles dizem a mesma coisa. A empresa é uma extensão da família, da pessoa. Ela é um braço, uma perna, um órgão. Ela responde a tudo que você pensa. Ele é um espelho da sua pessoa. Se você é uma pessoa organizada, a empresa vai ser organizada. Se você é uma pessoa determinada, a empresa vai ser uma empresa determinada. Se você é dinâmica e inovadora, a empresa vai ser do mesmo jeito. Não tem como dissociar e não tem a menor possibilidade de ser diferente. A empresa é uma parte física sua. Não há separação, não há lugar para brincadeira. Se houver, não funciona. Observe que eles são muito duros. Quando ele diz que o primeiro lugar é o trabalho, é porque o primeiro lugar é o trabalho mesmo. Vocês vão perceber pelos discursos. Aí o que é o trabalho científico? Né? É você encontrar na fundamentação teórica alguma coisa que já tenha sido estudada. Né? Então, olha só, isso aqui é teoria. Para uma empresa se sustentar como familiar no mercado competitivo do século XXI, deve haver uma sinergia e um relacionamento estreito entre a empresa e a família. A empresa precisa ter um desempenho de forma que crie valor para a família. E a família precisa criar valor para a empresa. A atuação se torna impossível sem o envolvimento familiar. Então, eu pego a fundamentação teórica e corroboro e embaso o que eu encontrei nos dados que eu pesquisei. Tá? Cada um que entra na empresa é para contribuir, não é para tirar nada. Se entrar para tirar da empresa, a empresa começa a dar errado. Cada um que entra dá a sua contribuição, constrói a sua parte. Então, a empresa familiar é isso. A diferença das empresas que sobrevivem para as que não sobrevivem é essa. As pessoas pensam que pelo fato de ter uma empresa e ser empresário, pode fazer o que quer. Pensa que faturamento é lucro. Olha só. A empresa e a família somente sobreviverão e se sairão bem se a família servir a empresa. Nenhuma das duas se sairá bem
se a empresa for dirigida para servir a família. Qual quem diz isso? Peter Drucker. Então, é a fundamentação teórica que dá o suporte para aquilo que essas pessoas estão falando na prática. Eles não leram nada disso, nem sabem nada disso. Essa ligação quem fez fui eu. A honestidade. Se a empresa é honesta com o público, com os fornecedores, é porque nós somos honestos. Se formos agressivos no mercado, inovadores, é porque pessoalmente nós somos inovadores. A empresa é a imagem da pessoa, uma cópia. Não tem como não ser. Não existe isso de você ser desonesto e a empresa ser honesta. A espinha dorsal da nossa empresa é a honestidade. A honestidade, a unidade e a gratidão. A gratidão também é muito importante. Gerar lucros e produzir bens e serviços constroem a similaridade entre as empresas. As familiares se diferenciam, pois compartilham de uma relação quase familiar, na qual o conjunto de éticas e condutas refletem os valores da empresa, da família proprietária. Que é o que ele está dizendo aí. Se a empresa é honesta, porque as pessoas são honestas. Não tem como ser diferente. A constante inovação. Eu nunca esperei acontecer, eu sempre procurei fazer com que aconteça. Essa é a razão da empresa estar na situação que está. Porque nem eu, nem Guilherme esperamos que aconteça. Se quiser evoluir, tem que mudar. Mudar muito. Estamos sempre num processo de aprendizado. Eu, papai e Guilherme, que é difícil. Olha, a mudança é difícil. Não é para todo mundo, não. As empresas visionárias, elas evoluem pela capacidade de construir uma estrutura inicial básica que lhes permite a possibilidade de mudar e crescer. Assim, ela deve estar preparada para mudar tudo em si, exceto os seus valores básicos. Não? É a fundamentação teórica que suporta aquilo que eu encontrei nas entrevistas, tá? Pessoal, aqui então a gente vai falar especificamente sobre as relações de mentoria que foram encontradas. Então eu tenho aqui o mentorado, os mentores que eles citaram, né, e as funções. Ciro, que foi um dos entrevistados, né, ele citou como mentores a mãe dele, Dona Nazinha, e esse Zé Cordeiro que a gente vai ver quem é. Ele é a mãe, tá? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, austera e até fria, porém sempre muito coerente e pragmática. Sempre estivemos trabalhando juntos, eu e minha mãe, até ela morrer. Ela sempre dizia, quando eu falo, ou é, ou foi, ou está para cima. E era mesmo. Sempre me apoiei muito nela, pois ela sempre me passou com muita confiança e firmeza nas suas atitudes. Tive muitos problemas quando eu fui assumir a loja. Eu era muito jovem, muita gente querendo me passar a perna. Então tinha Zé Cordeiro, citou, um funcionário antigo da loja, gente de confiança do meu pai e da minha mãe. Foi o único com o qual eu pude contar. Aí, o outro filho, né? Agora o filho, o André, que cita como mentores o Ciro, o irmão e a avó também. Quem é mais velho, André ou Guilherme? Guilherme. Meu pai. Eu nunca vi meu pai perder tempo com besteiras, com piada, com brincadeira. Ele sempre usou muita objetividade, mas ele nunca puxou a minha orelha para dizer, você está errado. Meu pai é muito objetivo, determinado, analisa os problemas com porquê, como, onde, quando, verifica as causas, os efeitos, as consequências, o que fazer e como agir. É extremamente precavido, antecipa os problemas. Está dizendo que o pai considera o mentor, né? Guilherme, né? Porque a gente fala a mesma língua, viemos da mesma escola, a mesma visão, o mesmo controle. Ele é humilde, não é arrogante.
E com certeza minha avó Nazinha. Eu trabalhei por 8 anos com ela, mas acho que ela está presente aqui até hoje. Minha avó sempre dizia, quando eu falo uma coisa, ou foi, ou é, ou está para ser. E acontecia mesmo. Ela era muito intuitiva. Aí o outro irmão, que é. Uma pessoa que fez a diferença na minha vida foi o meu pai. Porque ele tem uma capacidade de trabalho muito grande. Objetivo, prático, comprometido. E mais do que tudo isso, ele é um obstinado pelo trabalho. Aconselhando não. Teve outras pessoas importantes, por exemplo, quando eu trabalhei no Bom Preço, João Carlos era uma pessoa, era um cara que eu via como ele trabalhava. Embora não tivesse aproximação direta com ele, João Carlos fazia isso. Eu via aquele momento, eu prestava atenção, eu tinha muita admiração. Até hoje ele é um cara excepcional. Teve um cara que também me ensinou muito lá, Antônio Bispo, que era um controle. Na Arthur Anderson, ele trabalhou numa consultoria antes de trabalhar na loja. Teve Marcelo Silva, que foi meu chefe. Tínhamos uma relação só profissional. Ele era um cara excepcional, tanto que hoje ele é presidente das Casas Pernambucanas. Não que tenha sido nada decisivo, mas era uma pessoa que eu admirava bastante, me ensinou muita coisa. Foi só na época que eu trabalhava com ele. Não teve nada de excepcional, foi uma relação profissional. Mas ainda hoje ele é meu amigo, a gente se fala e tal, mas nada comparado à influência que o meu pai teve na minha vida profissional. E agora aqui, como é que eles estão fazendo para passar para a quinta geração, né? Ele sempre ensinou a trabalhar, deu oportunidade, sempre foi muito aberto, sempre delegou bastante, ele nunca foi descentralizar muito. Pelo menos conosco não. Ele sempre cobra muito, cobra bastante, mas na maioria das vezes ele tem razão naquilo que está cobrando. Desde pequenos, todos nós fomos orientados a participar dos negócios, desde cedo. Desde que eu me entendo de gente, eu ia trabalhar na loja. E foi nesse ambiente que nós crescemos, de trabalho e dedicação. E acho que isso nos ensinou a sermos disciplinados e objetivos em nossas vidas. Ele entendia de mecânica e eletricidade. Entendia não, entende, e muito. Ele tem uma formação autodidata. Ele aprende tudo sozinho. Tem essa capacidade, de repente passou isso para nós. Capacidade de criar, ele está falando do pai, porque se vocês entenderam, o pai ele veio estudar aqui em Recife, como eu disse, mas ele foi interrompido porque o pai dele morreu e ele voltou para Garanhuns para ajudar a mãe. Então ele não fez faculdade, ele queria ser engenheiro e não se formou, mas hoje ele sabe mais que muito engenheiro. Ele cria, ele tem... Ele não sei se referenciou. Sim, esse que você citou. Ele criou formas, negócio de construção, ele fala inglês fluentemente, ele toca piano, tudo ele é autodidata, tudo ele aprendeu sozinho, é isso que o filho está dizendo. Informática, tecnologia de informação, sabe tudo. Ele hoje é um homem de 82 anos que participa ativamente, diariamente, de tudo, aliás, de todas as decisões. Olha lá, eu oriento os meus filhos, eu mostro o que eles precisam saber, mas não podemos queimar etapa. Não adianta ver, tem que viver. Muitas coisas que eu disse aos meus filhos, eles quando estão trabalhando, eles estão vendo. E às vezes eu falo e eles passam a perceber. Um exemplo disso era papai e vovó. Quando eu comecei a trabalhar com os dois, vovó sempre me dizia, mas eu não dava muito valor. E aí depois acontecia. Aí eu passei a aceitar, né?
ou era, ou foi, ou ia ser. E quando ela dizia alguma coisa, podia ir atrás. Ou seja, quando ela ficava falando lá na cabeça dele, ele achava aquilo chato, né? Ela ficava repetindo. Depois ele começou a perceber que acontecia mesmo as coisas que ela dizia, né? Então, todos eles repetiram essa mesma frase, tá? E, ou seja, ela devia dizer mesmo, né? Ter o referencial do pai e do avô como herói pressupõe aceitar seus conselhos, sentar ao seu lado e ouvir contar histórias vividas e sutilmente levá-lo a transmitir o conhecimento empírico que lhe possibilitou gerar o patrimônio atual. Para o fundador, por sua vez, o ouvinte, o filho, o neto, o genro, representa a crença de que seus valores serão perpetuados, de que seus sucessores serão os guardiões da memória. Ao sentir a segurança de que o empreendimento terá continuidade com os mesmos fundamentos adotados até então, o fundador reconhece o seu sucessor, cuja escolha, por isso, independe de sexo, idade ou hereditariedade. Então, isso foi o que eu descobri na fundamentação teórica, que suporta toda a parte prática que eu mostrei até agora. Então, a gente tem como conclusão que os valores da família são trabalho, família, é a busca do conhecimento através da abertura das novas experiências. Os da empresa, trabalho, honestidade e constante inovação. Que as relações na mentoria ela sempre foi praticada tanto dentro da família como na empresa e que na perspectiva dos entrevistados ela trouxe resultados positivos, esse repasse de valores e crenças, né? Aqui são as fases e as funções presentes, eu não vou falar porque eu falei antes, né? O fato da empresa ser familiar colaborou para a prevalência de funções psicossociais que estão ligadas ao aspecto. Funções psicossociais são aquelas funções que falam mais da relação entre as pessoas, tá? As relações de mentoria ocorridas aos longos desses 128 anos funcionam como fio condutor de repasse de crenças e valores através das gerações, tendo como pano de fundo a empresa familiar. Algumas sugestões: aumentar a amostra, incluindo a participação das mulheres. Vocês viram que eu falei da avó, mas não entrevistei nenhuma mulher, né? Bem como da próxima geração de sucessores, de forma que se possa avaliar também a percepção desses grupos, né? Analisar a questão do gênero na empresa, porque mulheres não ocupam cargos de liderança. Para as empresas familiares, em especial as centenárias ou longevas, sugere-se o resgate histórico, não só como maneira de preservar a memória, mas é preciso que os pesquisadores estejam atentos, pois empresas que vêm dando certo há tanto tempo, certamente têm algo a ensinar. Ampliar os estudos de mentoria no Brasil, identificar o modelo brasileiro de mentoria, a viabilidade da implantação de um programa formal de mentoria na empresa, né? Porque isso não é nada formal, tudo foi acontecendo, né? De maneira informal. Divulgar os resultados do trabalho de modo a estreitar a identificação entre a empresa e os interessados no seu desenvolvimento. O legado ideológico do homem é maior e mais importante que os bens patrimoniais, uma vez que é este que define o caráter e a identidade da empresa perante os seus stakeholders. E aí eu digo que quem são os stakeholders, né? Quem são os interessados no desenvolvimento da organização. Se você conversar com algum fornecedor dessa empresa, por exemplo, você vai ter sempre a mesma opinião. Eles vão dizer sempre a mesma coisa. Eles são muito sérios, são muito trabalhadores, a vida deles é o trabalho. Tudo isso que eles falaram aqui, essas pessoas vão repetir. E aí eu terminei com essa citação, que eu gosto muito, que é: ensina a criança o caminho que ela deve andar
e ainda quando for velho, ele não se desviará. As coisas que a gente aprende quando é pequeno, criança, dos nossos pais, passam pra gente, né? São muito importantes. Então aí, esse provérbio é isso. Naquele caminho que você aprendeu a andar enquanto era pequeno, quando você for velho, ele sempre vai se desviar. É isso, professor. Já viram a pose dela na comida, não é para falar da pose dela, não para falar do corte sobre o texto, a exposição da igreja. Se tiverem alguma curiosidade, pode ficar à vontade. Eu também sou professora e sei que os alunos são A realidade da igreja era ensino na faculdade governo. ensino, Santa Maria, viagem, os bacanas. Contei o professor no curso do Sebrae, porque nós também somos colegas do Sebrae, né? Exatamente. Ficou alguma dúvida? Deu para você entender o trabalho que feito? Não, eu acho que você falou, assim, a gente vê que realmente a questão da família, o peso da família, quando você fala de que não tem as mulheres, mas no fundo estava lá a avó, que foi extremamente importante, né? Então... Não, é porque a minha orientadora, ela dizia que eu era machista, entendeu? Que a pesquisadora era machista. Não sou eu que sou machista, é a empresa que é machista. Não, você não falou das mulheres, então vamos sugerir para trabalhos futuros. Porque quem ocupa os cargos de liderança são os homens, né? Houve aquela figura feminina que foi a avó, ou todos eles citam a avó, mas você vê que eles não falam mais de mulher nenhuma, só falam dessa avó. Já morreu, né? Ela foi uma figura muito forte. Mas na retaguarda, será que não tem uma outra mulher lá? Claro que tem, mas eles não falam, né? É isso que é a sugestão que é o, trabalhos. Que também é o suporte deles, né? Com certeza. Primeiro, vamos fazer uma gentileza para primeiro a menina lá, depois você. Vai lá. Teve alguma razão especial para você ter escolhido a carreira Costa? Ou foi simpatia pela empresa? Não, eu falei no começo, não sei se você não estava aqui, é o seguinte: quando eu fui fazer meu mestrado, eu queria estudar as empresas familiares, porque, na verdade, eu sou ligada a essa família. Esse Ciro que eu estou dizendo a vocês é meu sogro, tá? Então, como é uma empresa que tinha relevância do Estado e tudo, aí a minha orientadora disse: não, vamos fazer um estudo de caso sobre essa empresa, vamos montar uma empresa que tem 120 anos. Então, como eu mostrei aqui, as empresas elas morrem na segunda geração e na terceira só 14% passa para a terceira, né? E aqui a gente praticamente está na quinta geração. Por isso. Como surgiu a ideia de montar esse tipo de negócio? Já existia algo parecido no mercado? Não, na verdade, no começo, quando eles chegaram, né, vieram dois irmãos lá, esse João e uma outra irmã dele, e foram morar em Garanhuns. Então, no começo, eles tinham um comércio que se chamava antigamente de secos molhados, né? Então, era uma coisa bem, assim, rudimentar, né? O comércio de secos molhados. E, para vocês verem, em 1920, eles começaram a importar mercadoria. Em 1920, quer dizer, era muita coisa, né? Tinha uma estrada de ferro naquela época em Garanhuns, Great Western, e aí, com essa estrada de ferro que começou a fazer os transportes na região, eles começaram a vender não só para a cidadezinha de Garanhuns, mas para as
cidades. Municípios vizinhos. É. É um polo. É um polo. Como ainda é hoje, né? Porque Exato. a cidade em si, ela nem ia comportar uma loja do tamanho que é a loja de Garanhuns, entendeu? Porque aquela loja não é para atender especificamente a população de Garanhuns. Ela atende. Você não tem só ela, não. Não tenho só ela. Que é muito simpática e bonita. Quer dizer, não é só a loja deles, é a rua que tem Não presença. tenho só ela. Ela é muito grande, essa loja. E aí ela atende a 27 municípios do estado de Pernambuco, mais 20 municípios e Alagoas e tal. Eles não é só a cidade, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: Garanhuns sofreu muito com o aparecimento de Gravatá. Mas Garanhuns era a referência para o lazer, para o turismo. E inclusive com um traço cultural, formação católica e formação luterana, protestante, muito importante lá em Garanhuns. 2 colégios, o 15 de novembro e o diocesano. Esses colégios abrigavam na região o melhor que tinha cultural. Os colégios funcionavam também como internato naquela época. Exatamente. Aí as pessoas iam para estudar em sistema de internato, ficavam em internos lá, tanto no colégio católico quanto nesse colégio presbiteriano. E aqui nessa história é o seguinte: eles estudavam na escola presbiteriana, no colégio 15 de novembro. Naquela época existia em Garanhuns uma missão americana que veio evangelizar esse colégio 15 de novembro. Então o diretor foi morar lá, e os filhos também. Então os filhos, eles tinham uma amizade com aqueles americanos. E ali, nas entrevistas mesmo, eles me diziam que ali eles já percebiam que a vida daquele pessoal daquela casa era diferente da vida da maioria das pessoas que eles conviviam na cidade. Então esse pessoal também teve influência na decisão deles na época irem estudar fora do Brasil, né? Irem passar um tempo. Hoje em dia, gente, isso é a coisa mais comum do mundo, né? Mas naquela época, vamos dizer, 40 anos atrás, talvez até mais, não era tão simples assim você ir passar lá 6 meses, 1 ano morando em outro país, estudando em outro país. Principalmente para pessoas que moravam numa cidade do interior de Pernambuco, que era um lugar pequeno, né? Então eles sofreram influência dessa família americana, porque viam o estilo de vida e a possibilidade de estudar fora do Brasil. Na verdade, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que Garanhuns não foi só isso. Ela foi tudo isso, porque Garanhuns foi um grande produtor de café do Brasil. Talvez era considerado um dos melhores cafés do Brasil, o café de Garanhuns. O café de Garanhuns entra em crise com a crise de 29 e a crise da Bolsa e o impacto no Brasil. E mandaram incendiar todos os estoques de café do resto do Brasil para proteger São Paulo. Uma coisa impressionante para a proteção do café de São Paulo. E aí, o nosso café caiu muito de prestígio. Mas a rede ferroviária fazia a Great Western fazia essa linha de trazia o café e levava a mercadoria. E eles encontravam máquinas agrícolas, coisa que trabalhava na agricultura, né? Vocês, o grupo Ferreira Costa, nunca teve nada ligado a café, só do comércio. Eu queria que você passasse aí um detalhe de uma coisa bem, na minha opinião, relevante. Você poder mostrar as últimas imagens que tem a família, seus filhos, vocês, não sei se você está no tempo para ver, mas o livro do Roberto. Pronto, essas duas últimas imagens. Pode ampliar ela aí, botar bem na tela inteira.
Pessoal, eu hoje sou uma pessoa que estuda imagem, adoro imagem, e existe um trabalho chamado hoje de fotoetnografia. Eu queria chamar a atenção essa foto é de quando? Professor. Dessa década? 4 anos atrás. Você veja. O que é que chama a atenção de vocês nessa foto? Diga com naturalidade. Para mim está chamando a atenção uma coisa que eu queria que vocês percebessem. Eu queria socializar. Se está chamando a atenção de vocês alguma coisa, diga, vamos tentar interpretar a imagem. Bom, a mim chama a atenção a Dona Oneida, que eu tenho o privilégio de conhecer, uma pessoa maravilhosa. Tudo bem. Segundo, quem vê mais? A união dos jovens abraçados, sinal de que devem ser muito unidos, né? Quer mostrar outra imagem para ver se tem diferença? Vamos tirar a segunda para garantir a primeira, né? O plano B, né? É praticamente a mesma coisa. Mas alguém está vendo mais alguma coisa assim? Eu queria. Alguém faz alguma leitura assim de outra natureza? Simplicidade também chama atenção. Hein? Diga aí. Veja, eu queria exatamente pegar esse gancho da naturalidade e, sobretudo, da simplicidade. Essas pessoas, vocês pegam fotos de classe média alta do Recife, vocês jamais viriam pessoas vestidas dessa forma simples como estão. Até iriam enfeitar seus filhos, entendeu? Botar uma roupa elegante, um paletó, uma coisa para sair para a posteridade. E nós sabemos que precisa dizer que eles não são classe média baixa, nem classe média, são classe média alta. E estão, entretanto, numa foto de absoluta simplicidade. Não sei se foi ela que escolheu para mostrar isso. E tem outras guardadas por outra natureza. Mas veja, se você pega a foto de família rica ou pretensamente rica, por exemplo, que quer parecer rica, as fotos não têm essa leitura. As fotos das pessoas estão vestidas com os melhores paletós, as melhores, botam belo para a posteridade. A intenção foi pegar uma foto que conseguisse reunir todos os. Eu não sei se está tudo isso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pronto, estão todos os netos. Foi uma foto que tivesse todos os netos. Certamente isso aí foi um almoço, ou de Dia das Mães, ou de Dia dos Pais, uma coisa de família, onde conseguiram reunir todos os netos. Eu quis pegar uma foto que estava todo mundo. O que está me chamando a atenção é a preservação de um valor da simplicidade, entendeu? Da família. Porque eles não são pobres, eles são classe média baixa, são classe média alta, todos. E, no entanto, preservam esses valores. Pelos trajes, vocês estão vendo como os meninos, os avós, estão vestidos de uma forma bem à vontade e bem simples, tá certo? Sem aquela foto de ocasião para tradição. Né? Eu queria ressaltar, fazer essa leitura, que isso está passado nos valores da honestidade, da simplicidade e da família. Né? É uma leitura que a gente pode inferir por isso. Não estariam, se você pegar qualquer outra família da açucarocracia de Pernambuco, provavelmente não estariam com esses trajes, nem nessas cadeiras, nem com esse abraço. Tudo se conclui que os meninos estão tudo mal vestidos. Não é mal vestido, estão vestidos de forma. Olha aí, também não era fazendo outra leitura. Eu não estou querendo que, pelo contrário, eu estou vendo a leitura da simplicidade e da presença deles, entendeu? Do acolhimento da família, tá certo? Isso é que é interessante, você não fazer uma artificialidade da forma, entendeu? É isso que me chamou. Nesse sentido, isso é sempre uma coisa que é passada muito, entendeu? Essa coisa de não se impressionar
coisa, né? E que a coisa mais importante é se você não trabalhar, não vai. É até meio doentio demais, entendeu? Trabalho. E na verdade essa coisa de exposição sempre menos. Quantas vezes vocês já viram Ferreira Costa na coluna social? Não. Entendeu? É outra coisa. Seu Ciro, quando a gente vai na Ferreira Costa lá, Eu ia dizer isso. no meio do povo Ele é ali, famoso andando pra assim, lá, pra porque cá. Se você for na loja, e aí hoje você pode bater a cara dele, você vai encontrar ele andando pela loja. Ele magro, né? Com calça jeans bem caída, assim, porque não segura a calça. Ele é uma magrinho. camisa quase um trapo andando pela loja, entendeu? Mas sempre aquela mesma cara, você jamais vai imaginar que aquele homem ali é o dono da loja. Agora, eu queria que você, alguém fizesse mais alguma pergunta, ligado? Pudesse extrair lições para a nossa perspectiva empreendedora. Assim, uma coisa que me chama a atenção, eu fico pensando, né? Quem é esse homem que aos 82 anos está metido aí nessa construção dessa obra da Marinheira, que não é maior do que a Sim, é maior que Salvador. Maior que a Ribeira. Salvador? É maior. E assim, atrás de quê? Não é? Porque eu acho que de dinheiro não é. Né? Não. Ele quer realizar, eu acho. Porque, gente, é muito problema. Eles dormem, acordam. Hoje em dia, dentro daquela obra, tem 30 empresas trabalhando para coordenar esse monte de coisa. Quer dizer, por que essa gente ainda está atrás? Porque realmente eu acho que são empreendedores, né? O que é a característica empreendedora? Um empreendedor, ele vai atrás de quê? Né? Eu fico perguntando, já nos 45, né? Atrás do que mais? Né? Dedicando uma vida a quê? E dinheiro não é. Não pode ser. Então, acho que é de realização. Né? Talvez o engenheiro que ele não foi, ele está vivenciando essa rotina. Ele sempre vivenciou nas outras obras, Mas eu digo assim, poxa, eu quando olho ele, poxa vida, aos 82 anos, né? E uma coisa, vocês que a gente viu aquela discussão do Kleber Aquino sobre empreendedor e empresário, a gente distinguiria ele, Guilherme e André, os dois filhos, como os dois empresários e ele empreendedor, haveria, usando essas dois modelos, o empreendedor está sempre buscando, etc., inovações e buscando novos produtos para o mercado, e o empresário é mais um gestor, distancia-se, já delega, já cria... Talvez os filhos já sejam mais empresários, né? Também empreendedores, mas mais empresários. Mas ele me chama a atenção porque, assim, poxa, indiscutível. Afinal de contas, com tudo, o que mais, né? Quanto tempo mais resta? Eu acho que isso aí deve passar pela cabeça, deve passar da gente também, quer dizer, eu já estou ficando mais velha, já era para descansar aquela história, né? Vou curtir a vida, vou... Não, é sempre querendo realizar mais alguma coisa, já tem planos, já tem projetos para outros empreendimentos, e esse aí nem terminou ainda, entendeu? Aí fico olhando assim, meu Deus. E ele é frente. Olha, o empreendedor é doido. Isso é genial. Mas assim, será que não passa pela cabeça dele, assim, querer contribuir também para a sociedade? Porque ele abrindo as empresas, ele está gerando mais empregos, né? Eu acredito que sim. Por exemplo, em Garanhuns, quando ele fez essa loja enorme, se você já fez se você for e tiver a oportunidade de conhecer, você vai ver que é uma loja que poderia estar em São Paulo, entendeu? Não necessariamente em Garanhuns. Então eu acho que tem essa coisa também da contribuição, sabe? De levar para aquelas pessoas e daquele lugar que ele viveu quanto tempo o que tem de melhor, porque eles não fazem mais ou menos. Eles buscam a excelência, eles têm um nível de exigência com eles próprios muito grande. Muito grande. Sempre nas lojas você vai ver, as lojas são sempre arrumadas,
E eles sempre buscaram o que existia de tecnologia. Não é porque era lá no fim do mundo, lá em Garanhuns, então bota qualquer coisa lá. Não, nunca foi assim. Acho que isso também, sabe, de contribuir de alguma maneira. Eles têm um programa aqui na Ferreira Costa, daqui pelo menos eu sei, de primeiro emprego, não tem? Tem. Para jovens, né? Tem. Inclusive hoje estimulam até os filhos dos funcionários. Uma coisa que antigamente nem se fazia, né? Coisa de ter parente e tal. Mas hoje o menor aprendiz, ele entra, o filho do funcionário. Eu tenho a impressão que é essa coisa, né? De ter orgulho de trabalhar na empresa. Hoje em dia, quando os vínculos são tão frágeis, né? Hoje o jovem é tão imediatista, ele quer a coisa aqui, agora, hoje, é pra já, não é para construir para amanhã ou daqui a um mês, não é hoje. Né? Então, talvez esse resgate do filho trabalhar na empresa que o pai trabalhou. Tem funcionário lá, agora, o outro até morreu, mas tem um funcionário lá que é diretor comercial hoje, ele tem mais de 50 anos na empresa. E isso eles fazem, eles privilegiam as pessoas. Por exemplo, quando vieram de Garanhuns, trouxeram pessoas de Garanhuns para assumir postos aqui em Recife, levaram daqui para assumir postos em Salvador, como estão pegando para assumir os postos na nova loja. Eles têm essa coisa de administrar ainda pela confiança, do professor. Muito importante. Ainda... Aliás, eu acho que era o valor que você... Pois é, talvez, porque no profissionalismo da coisa, isso fica, né, não é para só ser profissional, mas esse valor, essa confiança é muito forte para eles. Exatamente. Se administram ainda dessa maneira. Mas, por outro lado, é aquilo, né? Se estão fazendo isso há tanto tempo e está dando certo, é porque alguma coisa a gente tem que olhar e tem que ver bem o que eles estão fazendo, né? Porque se estão 128 anos e crescendo, é porque alguma coisa certa também estão fazendo, né? Mas a partir do momento que a empresa ela toma uma proporção assim, que ela vai crescendo, será que existe pessoas suficientes de confiança para colocar nessas empresas? Não sei, hoje já há uma grande carência, entendeu? Hoje a grande carência da empresa são as pessoas. Fazer loja para eles, como eu disse, hoje fazer loja é fácil. Eles já sabem como fazer loja. Agora, pessoas, acho que aí eu vou defender o meu peixe, que minha matéria é gestão de pessoas. A gente vive exatamente na era das pessoas, né? As pessoas hoje são o diferencial e são a grande dificuldade, não só dessa empresa, mas de tantas outras que você já deve ter ouvido falar, né? Que existem vagas sobrando, mas às vezes não tem gente capacitada para ocupar a vaga. E eles têm esse gargalo forte. Onde buscar tanta gente? Gente capaz de ser, corresponder a uma confiança que seja depositada. E tem mais, né, professor? Cá para nós. Gente que compartilha do mesmo valor, os mesmos valores. Porque sabe que caiu ali é para trabalhar. Porque eles não molestam. Eles não estão dizendo eu trabalho, eles fazem, mas eles cobram. Então, se você compartilha dos valores e das crenças daquela empresa, seja ela de acordo, você está alinhado com ela, muito bem. Mas se aquilo não é um valor para você, então é melhor cair fora e procurar outro lugar. Né? Eu acho que isso de maneira geral. Como é que estão essa metaria e o projeto de inclusão dele na empresa? São 12 metas? Eles seguiram mais ou menos o mesmo caminho dos pais. Os pais, quando voltaram desse intercâmbio, eles foram trabalhar em empresa de auditoria, de consultoria, praça, mudança, essas empresas, para aprender e depois voltar a trabalhar na empresa do pai. E eles fizeram basicamente isso com os filhos. Só que assim, hoje em dia já de uma maneira mais sofisticada, já tem 2 deles que já fizeram MBA, o fez em Colômbia, eles estão em Nova York,
precárias, coisa que eles não tiveram também da empresa oportunidade. Então eles já vêm evoluindo, mas basicamente isso também. Foram trabalhar lá fora para aprender alguma coisa e também ter a visão, né? Eu tenho uma filha que trabalha lá e assim, ela é estudante daqui de administração. É daqui, viu, pessoal, a filha dela. Mas ela não está aqui, não, né? Ela não quer, ela vai para e ela passou por várias sessões, porque eles fazem isso, né? Por várias sessões da empresa, até pela recepção de mercadoria, pela frente de loja, pelo crediário, pela tesouraria, pelo RH, pelo departamento pessoal, enfim, ela andou por uma série de departamentos lá com farda, com roupa de crachá, funcionário. Pessoal, eu queria agradecer muito a Simone, porque ela lançou luz sobre uma questão que a gente desconhece. É engraçado que a gente tem mais de 70% da economia brasileira empresarial lastreada em empresas familiares. E a gente fecha os olhos, porque parece que não existe. Ou existe sim a grande corporação, ou a pequena, que é a familiar. A natureza familiar não é um assunto, é um tabu no Brasil. Ninguém toca nesse assunto. No entanto, é um problema importante e é um tema sugestivo e que precisa ser estudado. E que exemplo, a gente tem exemplo de grupo Votorantim, do grupo Itaú, só estou dizendo dois. Todos pequenos empresas familiares. O Pão de Açúcar. O Guerral, né? O Pão de Açúcar, etc. E são centenárias como essa, como a Ferreira Costa. Então, eu queria chamar a atenção da gente com esse olhar que ela está mostrando, para que vocês se debrucem sobre isso também, que isso é um tema de administração muito importante, porque a gente precisa, como a maioria dela, fazer um estudo dessa natureza, a gente compreender por que está dando certo, por que deu certo, e o que deve ser evitado para... se toda empresa, a premissa é, se toda empresa começa familiar e fortemente começa, 70% tem essa tradição, como é que isso pode ser gerido da melhor maneira possível? Há exemplo de casos de Votorantim, de casos de Pão de Açúcar, de casos de Ferreira Costa, etc. E os insucessos que a gente conhece, e vários casos também de família, né, que não deram certo. Para evitar isso, de passar para a terceira, quarta geração saudável, esse exemplo é muito bonito, o exemplo da Ferreira Costa, entendeu? Que está se preservando com esse núcleo de valores sendo, né, mantido com integridade. Então é um exemplo muito bonito. A disponibilidade da professora em ter comparecido aqui para nós, para mim foi uma satisfação enorme, entendeu? E eu queria pedir licença só um pouquinho para fazer uma chamada, porque há uma tarefa. Depois eu vou mandar para você, viu? Todos vão apresentar um relatório do seu. E aí eu preciso fazer a chamada, porque senão alguns que podem faltar, e aí